Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora de literatura e a gente vai resolver algumas questões referentes ao naturalismo com você. Vamos lá? A primeira que a gente selecionou foi essa aqui, ó. Contemporâneo de Aloysio de Azevedo, Machado de Assis, que é realista, consagrou-se pelo caráter genuíno de sua obra, sobre a qual se afirma. Primeiro, a expressiva produção do autor inclui uma primeira fase. Aqui estão vinculados as obras como Helena e Yaya Garcia. Verdadeira, essa primeira fase que é a fase romântica do autor Machado de Assis, tem Helena e Yaya Garcia, Ressurreição, enfim, são obras que a gente chama da primeira fase do autor, que é a fase mais romântica. Então, como esse primeiro está verdadeiro, a gente coloca, verdadeiro. E aí você já vai procurando nas alternativas quem começa com V. Próximo, um traço marcante no discurso do narrador de Dom Casmurro é a presença de incoerências na avaliação do seu passado. Verdadeiro também. Afinal de contas, quando a gente lembra Dom Casmurro, a gente está na perspectiva desse narrador, que é quem vivencia, o narrador personagem. Contanto que a gente sempre diz, cuidado, porque a visão é a dele. Será que nós tivéssemos dado a voz para Capitu ou para outros personagens, será que seria a mesma visão? Tá certo? Por isso que tem as incoerências. Então, esse segundo também é verdadeiro. Então, você já vai procurando aí nas alternativas. Aqui começa com V e tem o segundo Vzinho também. Próximo. Os contos de Machado de Assis diferenciam-se dos romances não apenas pelo ritmo das narrativas, mas principalmente pelas temáticas abordadas. Bom, esse item está falso porque os contos do Machado de Assis eles vão seguir as mesmas temáticas do realismo, tá certo? Que são as temáticas que são da sua prosa, da sua narrativa, dos seus romances, ok? Então, não há a temática diferencial, tá certo? Ainda há uma crítica, a ironia, a narrativa lenta, ok? Nos contos também. Então, o terceiro aqui vai ser falso. Próximo. A ação em Quincas Borba desenvolve-se em Barbacena e no Rio de Janeiro, sendo este último o local de todo o infortúnio da personagem Rubião. Verdadeiro, ele se muda para lá, tá certo? E lá ele se apaixona, enfim, se apaixona pela esposa do casal, do Palha. E realmente no Rio de Janeiro, onde a maior parte, que ele perde inclusive o dinheiro. Então, essa alternativa tá verdadeira, certo? Vamos para a última, já dá para saber mais ou menos qual é a alternativa correta. Vamos lá. O narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de início, explica em detalhes ao leitor o processo de narração além túmulo. Falso, gente. Ele morreu e ele volta para contar a história dele. História dele, não além túmulo. A história dele enquanto vivo, tá certo? Então, esse último está falso. Tendo como alternativa que compõe verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C. Vamos para a próxima? Vamos lá. Bom, a nossa segunda questão do Curtiço, a temática sobre a obra Curtiço do Aloysio Azevedo, que é naturalista. Na obra-prima de Aloysio Azevedo, o Curtiço, alternativa A, podem-se perceber as características básicas da prosa romântica, narrativa passional, tipos humanos idealizados, disputa entre o interesse material e os sentimentos mais nobres. Bom, essa alternativa está falsa, a gente está aqui com uma obra do naturalismo, certo? E não uma obra que tem a ideia da prosa romântica, tipos românticos idealizados. De idealização nós não temos nada nessa narrativa, pelo contrário, É a vida nua e crua, por isso que essa alternativa está falsa. B. Transporta-se o leitor ao doloroso universo dos miseráveis e oprimidos migrantes que, fugindo da seca, se abrigam em acomodações coletivas. Apesar do Curtiço ser uma acomodação, ser um universo coletivo, nós não temos a narrativa dos migrantes, oprimidos, migrantes fugidos da seca. Nós temos a narrativa de vários tipos humanos diferentes, tá certo? Dentro desse livro, não necessariamente os que vêm fugido, da seca especialmente. Isso é um tema que vai ser apresentado principalmente na segunda fase do modernismo no Brasil. Então, essa alternativa está falsa. Alternativa C. Consagra-se na literatura brasileira a prosa naturalista, marcada tanto pela associação direta entre o meio e personagens, quanto pelo estilo agressivo. Essa alternativa é a verdadeira. Então, pessoal, essa questão do estilo agressivo é porque
no naturalismo ele vai tirar aquele véu, né? O pessoal diz assim, o realismo vai falar da realidade. Vai sim, mas ainda tem um véu. É a realidade que eu quero mostrar para você. No naturalismo, há a retirada desse véu. Então, eu vou realmente mostrar a realidade e de maneira áspera, né? De maneira agressiva, ok? Por isso que essa alternativa está verdadeira. Vamos conhecer as outras alternativas e saber por que elas não contemplam o comando da questão. Quer saber sobre a obra O Cortiço. D. Alternativa D. Vê se renasceu uma prosa forte, de cunho regionalista, característico da década de 30, que retrata nossas mazelas em estilo seco. Bom, o Cortiço, ele é de 1880 e pouquinho, é século XIX, né, e não década de 30. Essa alternativa aqui faz referência à segunda fase do modernismo no Brasil, tá certo? E não necessariamente ao Cortiço. Essa alternativa está falsa. A alternativa é: verifica-se uma forte relação entre o meio em que vivem os personagens e sua vida pessoal. Relação essa baseada no sentimentalismo romântico. Não, nós não temos sentimentalismo romântico, apesar da relação com o meio, ok? Então, essa alternativa está falsa. A alternativa C é a correta. Vamos para a próxima? A nossa terceira questão, falando de naturalismo ainda, diz o seguinte, né? Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Ainda sobre o naturalismo. Alternativa A. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. Tá falsa essa alternativa. Por quê? Certo, o naturalismo é do século XIX, mas a temática dele não tem relação com a natureza selvagem do Brasil. O que a gente tem aí, falando da natureza selvagem, é o quentismo, e um pouco lá no romantismo a gente tem, mas não tão evidente, tá certo? Principalmente nos primeiros livros do José de Alencar, ok? Então essa alternativa está falsa. Alternativa B. A valorização da natureza rude, verificada nos poetas, Árcades se prolonga na visão naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. Essa alternativa está falsa. E ela tem alguns pontos assim que também comprovam que ela está falsa, né? Quando ele fala da valorização da natureza rude, nós não temos essa valorização da natureza em se tratando do naturalismo no Brasil. Ok? A gente não tem a natureza decadente dos cortiços. O cortiço é um espaço urbano onde moram pessoas, tá certo? Em cada um daqueles quartos moram pessoas. E provar os malefícios da mestiçagem. Bom, aí é uma tese possível para o naturalismo, porque afinal de contas o naturalismo trabalha com romance de tese, ok? Mas por conta dos outros elementos, essa alternativa está falsa. Alternativa C. O naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens da cidade e do interior do Brasil. Não, o naturalismo do Brasil é urbano, né? Então, o foco é na urbanidade. Bem que a gente tem outros textos, tá certo? Como o caso dos livros do Adolfo Caminha, mas o foco aí é nas personagens e não necessariamente nas paisagens, ok? Então, essa alternativa também está falsa. Alternativa D. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Essa alternativa é verdadeira. O naturalismo, ele aborda o romance de tese, tá certo? Então, a ciência é a base do naturalismo, né? O determinismo, o evolucionismo e o positivismo, tá certo? E, a partir dessa análise científica, há a criação do romance de tese, né? Porque eu tento provar algo. Ok? Algo sobre quem? Sobre o homem e a sociedade. É por isso que essa alternativa está verdadeira. Então, a alternativa D é a verdadeira dessa questão. Vamos conhecer a outra e saber por que ela não tem relação com o comando, né, da questão? A alternativa é: o naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, aquela linguagem mais difícil, né? Fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. Então, vamos lá, tá falso, tá certo? Então, a gente tem uma linguagem científica, sim, não tanto hermética, tá certo? Não tanto difícil. O hermetismo, ele tá muito para o parnasiano. E os textos, eles poderiam ser lidos por todas as pessoas que tivessem acesso à leitura, não necessariamente só intelectuais. Até que ponto, onde é que está essa margem da pessoa que é intelectual ou não, ok? Então, quem tivesse acesso poderia, sim, ler, ok?
Para essa questão, a alternativa correta é a alternativa D. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!